Ligado na cidade. Por aqui, a partir de agora, mais uma boa conversa com Daniel Toledo, que é advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional, consultor de negócios internacionais e palestrante. Daniel Toledo tem um canal muito especial no YouTube, que é o Daniel Toledo, Advogados e Associados. Ali tem dicas para você que quer viajar, morar e também trabalhar, além de empreender internacionalmente. Daniel, mais uma vez, seja bem-vindo à Jovem Pan. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Daniel, falando sobre essa saída em massa de brasileiros buscando outros países e o cenário Brasil 2021. Eu pesquisei e tive acesso a uma informação dada pelo Monitor Mercantil com algumas das preocupações do brasileiro, e entre elas, na segunda posição depois da saúde, e saúde em tempos de Covid é difícil de bater em qualquer ranking, né, Daniel? Está a preocupação com relação ao desemprego e o que isso deve trazer de consequências para o Brasil, para o brasileiro, ao longo de 2021, muitos acreditando num retorno ao normal em 2022. É isso que tira o brasileiro do Brasil, Daniel? Na verdade, existe uma série de outros fatores que a gente precisa levar em conta. O Brasil não é o único país no mundo que teve um problema grande econômico e um problema grande social. Eu vou incluir a questão trabalhista aí na questão do desemprego, nessa questão social, porque é realmente um problema social isso. E nós tivemos aí em vários outros países. E esses países começaram a oferecer algumas facilidades para captar além de investimentos, essas pessoas que têm interesse em desenvolver suas atividades nesses países. Então, baseado no currículo dessas pessoas com alta graduação, pessoas com qualificação profissional, pessoas com histórico profissional já consolidado, essas pessoas estão com facilidade para entrar em diversos países, seja nas Américas, tanto Estados Unidos, Canadá, México, como também na Europa e até a Austrália. A Austrália que agora resolveu flexibilizar ainda mais essa questão dos investidores e dessa questão dos high skill, né? As pessoas que têm alta qualificação profissional. Agora, Daniel, nessa pesquisa que eu tive acesso, algo me chamou a atenção, embora aparentemente vaga, né, esse ponto, a pesquisa apontou que 56% dos entrevistados do Monitor Mercantil mostraram algum ponto de preocupação com o futuro do país. 66% acreditam que o desemprego deve aumentar, enfim, coloca isso. Mas essa preocupação com o futuro do país engloba outros pontos, né, com relação à infraestrutura, capacidade de investimento do país, né, e, consequentemente, a geração de emprego, de renda. Enfim, esse cenário duvidoso aqui, ele é muito mais frágil do que a dúvida da Austrália, a dúvida dos Estados Unidos. Não sei se eu fui claro. Correto, exato. Eles traz uma coisa muito maior, na verdade, né? Porque o Brasil, nesse ano, para socorrer essa situação de Covid e evitar uma quebradeira geral, que já houve, né, muito fechamento de empresas, muitas empresas fecharam, muitas empresas deixaram de gerar empregos, muitas empresas deixaram de gerar impostos, ou seja, o governo teve uma queda de arrecadação, e essa queda de arrecadação vai ter que ser cobrada de alguma forma depois, porque a conta existe, ela não foi reduzida. E nós tivemos aí, né, uma Selic baixíssima, historicamente baixíssima. Nós tivemos aí a questão da redução da mão de obra, fechamento de muitas empresas. Nós tivemos a emissão de papel moeda, nós tivemos a emissão de títulos de dívida pública de curto vencimento, né, obviamente para pagar menos juros, mas essa conta vai chegar. E isso é um cenário nítido, né, de inflação e, obviamente, essa conta vai chegar no bolso de todos nós, de todo mundo que tem algum tipo de atividade comercial no Brasil. E quando você tem um impacto na atividade comercial, obviamente, você tem um impacto nos empregos, porque sem o dinheiro dentro da empresa, sem a saúde da empresa, obviamente, você tem aí uma redução no quadro de funcionários. Não acho que 2021 vai ser um ano muito tranquilo para o Brasil. Na verdade, não vai ser um ano tranquilo para muitos países no mundo, né? Mas, em razão de tudo que a gente tem visto, que foi necessário ser feito para socorrer 2020 do cenário Covid, 2021 vai ser um ano em que a gente vai ter que pagar muita conta e muitas outras empresas, se continuar essa situação
de manter o lockdown e fechamento, nós vamos ter um número de desempregados ainda muito maior do que esse que nós temos hoje. Agora, Daniel, no teu foco de atuação enquanto profissional, quando a gente fala que você orienta em seu canal do YouTube pessoas que querem viajar, morar, trabalhar, empreender internacionalmente, a gente, embora já tenha tratado desse assunto aqui, acho que é importante voltar nessa questão. Não é uma decisão tomada do dia para a noite, né, Daniel? Não, não é. É uma decisão em que muitas pessoas levam, às vezes, anos, né? Geralmente são meses, 6 meses, 8 meses antes que as pessoas acabam me procurando, mas eu tenho clientes meus que nós estruturamos o planejamento deles 2, 3 anos antes deles mudarem. Eu tenho hoje clientes, inclusive estão aí em Bauru, por coincidência, tenho 2 clientes meus em Bauru que eles têm intenção de mudar em 2024. E nós já estamos estruturando absolutamente tudo para eles desde já, para que tudo fique dentro dos conformes, inclusive a questão tributária empresarial dele, porque a partir do momento em que ele pega o Green Card, ele passa a ter uma obrigação tributária também nos Estados Unidos, e isso tudo é planejado ao longo dos anos. Você não faz uma mudança, um planejamento do dia para a noite. É um tipo de risco desnecessário, haja vista o tamanho da mudança que você vai estar promovendo na tua vida, da tua família também, né, Daniel? Com certeza, você muda muita coisa nas pessoas que estão diretamente ligadas a você, né, que geralmente é seu cônjuge, marido, mulher, e os seus filhos, e também a família como um todo, porque você vai ter a questão do desconforto da distância familiar, e que isso precisa ser administrado de alguma forma, planejado, estruturado. Às vezes, pais idosos não vai ter aquele mesmo contato de final de semana que tem normalmente. Então, é todo um planejamento que é realmente feito, estruturado, para que as coisas deem certinho. E esse compõe o perfil do brasileiro que procura e quer sair do Brasil diante da situação, Daniel? O Brasil é um país muito adaptável, né? O brasileiro é muito adaptável. O brasileiro está acostumado desde sempre a se adaptar às situações. O Brasil nunca teve uma época, eu pelo menos não me lembro, de ter visto alguma época de estabilidade no Brasil, seja ela política, econômica ou o que for, social, o que for. Nós temos picos de melhorias e imediatamente nós temos uma queda bruta e em seguida começa a melhorar e depois cai de novo. O Brasil sempre foi esse sobe e desce. E isso culturalmente faz com que o brasileiro se adapte muito bem a qualquer tipo de grande mudança ou de grande flexibilidade nessa mudança, né? Então, o brasileiro costuma, sim, se adaptar muito bem à mudança de país, à mudança de trabalho, à mudança de cultura, principalmente. Daniel, aproveitando a tua passagem por aqui, a poeira no vento ainda nos Estados Unidos com relação à eleição, o Trump sossegou. Qual é a última informação que você trouxe, inclusive? Um dia depois, a Rede Jovem Pan trabalhou na Rede da Informação com relação aquele parte do Texas, né, questionando a eleição em Wisconsin, Michigan, entre outros, né? Como está isso? A poeira já baixou? Alguma coisa avançou nesse sentido? Na verdade, assim, isso depende do que as pessoas querem escutar, né? Eu gravei um vídeo, inclusive, eu subi esse vídeo ontem lá no canal do YouTube. Eu tento olhar sempre de uma forma bem fria. Eu acompanhei cada um desses processos muito de perto. Eu não fui pela mídia ou pela falação das pessoas, ou pelas fofocas, ou pelo que o presidente dizia, ou que pela oposição dizia. Eu fui ver realmente os processos. E eu gravei na época, né, semana passada, eu gravei um vídeo dizendo que eu não enxergava a legitimidade. Para você entrar com um processo, você precisa ter alguns requisitos jurídicos para você ter o direito de entrar com aquele processo. Falando de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. E eu não enxergava, primeiro, a legitimidade do Texas, não enxergava o interesse de agir do Texas, não enxergava a capacidade postulatória do Texas, ou seja, aquela ação, para mim, ela já tinha nascido com a decisão dela já proferida, né, pela Suprema Corte. E foi exatamente a razão pela qual a Suprema Corte negou no dia seguinte que eu gravei esse vídeo. Eles justificaram a rejeição da ação nos mesmos termos que eu tinha falado, que realmente não tinha capacidade jurídica de seguir com esse tipo de processo. Cheirava um desespero, né, Daniel? Não entendi. Cheirava um desespero, inclusive, né? Sim, sim, nitidamente uma ação desesperada, sem pé nem cabeça. E ontem foram certificados todos os votos de todos os delegados dos estados americanos, né? Então, quer dizer, ontem foi oficialmente certificada
a vitória de Joe Biden como o próximo presidente dos Estados Unidos. Muitas pessoas acham, né, não, mas ainda vai ter uma reversão, ainda vai ter mais alguma coisa. Não enxergo dessa forma. Eu não consigo enxergar nada que juridicamente possa ter um efeito real para que haja aí uma intervenção da Suprema Corte, que já negou todas, né? Negou todos foram negados. Não consigo enxergar uma posição da Suprema Corte, algo que realmente possa movimentar a Suprema Corte num sentido de reverter esse resultado, principalmente depois da certificação agora. Perfeito. Daniel Toledo, advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional, consultor de negócios internacionais e palestrante. Tem o seu canal do YouTube trazendo informações importantes para você que deseja viajar, morar, trabalhar, empreender internacionalmente. É o canal Daniel Toledo e Advogados Associados. Daniel, obrigado mais uma vez por conversar conosco. Até a próxima semana. Obrigado, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Boa semana a vocês. Obrigado. Para todos nós. 3 horas e 54 minutos.